comecei a revisitar a minha história, do tipo, em que momento eu parei de dirigir? Isso é muita sessão de terapia, viu, Carla? Em que momento eu parei de dirigir? Quando foi que eu quis voltar? Por que eu parei de novo? E agora? O que de fato me incomodou para eu voltar? Que lugar é esse que eu estava e hoje eu não aceito mais estar? Então, eu não quero mais ficar no copiloto, alguém levando. E aí eu lembro que, quando eu era adolescente, logo quando eu entrei no meio da faculdade, assim, eu fiz terapia e a psicóloga lá de Recife, ela dizia assim para mim: quando você estiver pronta para dirigir a sua vida, você vai voltar a dirigir. Vixe! Uau! E aquilo Faz todo sentido. me voltou isso na mente. Tipo, caramba, eu me sinto dona de mim, sabe? Herdeira de mim. Eu vou para onde eu quero, eu vou da forma que eu quero, eu não preciso ter uma pessoa para me levar, eu não preciso ter o Uber, eu não preciso ter o marido, eu não preciso ter um amigo, eu não preciso ter uma carona. Porque, gente, na boa, depender das pessoas para alguns movimentos é péssimo. Trabalhar a paciência, humildade, tudo junto e ainda não dá um resultado muito bom, né? Eu vi que nesse espaço de tempo que você ficou sem dirigir... Foram 24 anos, Estela. Que você ia lá e pegava de vez em quando. Mas teve 2 momentos, que eu acho que a Carla vai concordar comigo. Teve 2 momentos que é aquela parada que você tem que retomar a vida. Que é você operar da coluna, que é um negócio muito sério, a gente fica realmente debilitado, né? E não tem o que fazer, você tem que aceitar aquela situação naquele momento. E ter filho também, porque quando a criança nasce... Foi cesárea? Foi. Então, tem já aquele tempo da cesárea, tem o tempo da amamentação. Tem muitas coisas, né, que te ajudaram nesse vou parar agora, vou depender do marido. Então, assim, ajudou e depois você teve que sair dessa situação sozinho. De toda situação assim, é sozinho que a gente sai, né, Carla? Se não tiver... Retomar a direção da vida. Se não tiver um botão interno, a pessoa não sai. Mas tem chance de não ter esse botão interno? Não, não tem. Tem chance de você não encontrá-lo, mas o botão está lá. O botão da força, da possibilidade de domínio, da capacidade de superação está ali. E eu estava vendo isso, tudo que você falou, esse teu relato, e assim, você não removeu uma montanha. Você foi removendo pedrinha por pedrinha. Né? Você não pegou aquela montanha porque o medo é isso. Né? Você vê aquela montanha e fala, ai, não dou conta. Só que você, eu até anotei aqui, você se encheu de confiança primeiro para enfrentar aquilo. Né? Falou assim, por causa da necessidade. Eu preciso. Né? A vida vai afunilando, gente, em tudo isso, não é? Eu acho que em tudo. Aqui nós estamos com um relato lindíssimo, tem um monte de gente se identificando, mas específico de direção. Mas isso é tudo. Essa trajetória interior, né, ela é muito importante, ela é muito significativa e ela é nessa ordenação. Começa de dentro para fora. Se você vê o obstáculo e falar assim, ai, não dou conta, você se retrai. Se você falar assim, eu preciso... Então, vamos lá. Uma pedrinha. Outra pedrinha. Outra Sabe o que pedrinha. Que eu fazia, Carla? Toda vez que eu estacionava na rua, eu olhava, eu descia e olhava e fazia assim, nossa, tá muito longe. Eu pegava meu celular, fotografava e guardava. E eu chegava em casa e ia fazer minha tarefa. Tipo, por que eu não estou conseguindo estacionar? Eu não consigo chegar lá no meio-fio, então eu tenho que saber no meu carro aonde é que eu tenho que dobrar, né? Onde é que eu tenho que girar para poder chegar mais próximo do meio-fio. E eu fui fazendo isso. E a cada lugar que eu ia e eu vencia, que eu sabia que aquilo era muito importante, eu fotografava. Só para criar um painel de dizer assim, olha, nesse dia estava chovendo. E você pegou o carro e você venceu. Vai lá. Eu dirigi à noite. Com quem? Com Pedro, né? A gente foi no shopping à noite. Foi a primeira vez que eu dirigi à noite. Foi com ele. E aí, fotografei. Depois, eu saí à noite sozinha.
eu fui fotografia. Eu até avisei vocês, né? Que hoje eu fui para casa, né, à noite. Então, são essas pequenas vitórias que eu fui colocando no meu painel. Tipo, eu tenho foto de quando eu fui na autoescola. Eu tenho foto com a minha instrutora, com a Edneia. Eu tenho foto de quando eu peguei o carro pela primeira vez, sabe? Então, assim, para mim, são aqueles gatilhos que me fazem dizer assim, não desiste, você está no caminho certo. Tem uma história que eu sempre contei ela, que se chama Babioca, o Cavalinho Medroso. Eu amo essa história. Ele fala exatamente de um cavalo que ele morria de medo. E que todas as vezes que o cavaleiro ia lá no estábulo buscar um cavalo, ele se encolhia a ponto de não querer ser escolhido. E o cavalo que era escolhido ia para as batalhas, e o que ele fazia? Ele voltava todo, né, de galinho, né? Sabe, galinho assim, peito, né? Peito alto, falava de tudo como tinha sido, e o Babioca, coitado, tipo, eu não vou ter coragem disso nunca. Uma noite ele resolve fugir, ele vai pela floresta dentro. E aí naquela floresta ele encontra com tudo, o som da floresta, que ele tem medo, a escuridão, aí ele encontra um rato. Na hora que ele encontra esse rato, ele sai desembestado, correndo, e ele vai para como se fosse uma casa. Chegando lá, ele encontra uma feiticeira. E aí a feiticeira diz para ele que vai fazer um amuleto da sorte. Coloca nele um amuleto pendurado no pescoço, e naquele dia ele resolve voltar para o castelo. E o que acontece? No outro dia pela manhã, quem está lá? Quem? Está lá, bonitão, a postos. É ele. E naquele dia que ele estava com o amuleto no pescoço, ele faz tudo e ainda mais com o cavaleiro. E salva a princesa do dragão, aquela coisa toda, né? Quando ele volta para o castelo, ele percebe que o amuleto não está mais nele, que caiu. E aí, a grande tchananã da história é: você não precisa mais do amuleto, aquela coragem entrou em você. E quando eu contei essa história a primeira vez no meu canal, eu lembro que eu até brinco com isso, até meu filho sabe dessa história, do tipo, eu preciso do amuleto do Babioca quando for dirigir. Eu não tenho o Babioca, né? Mas eu coloquei o meu amuleto, por incrível que pareça. As primeiras vezes que eu voltei a dirigir, eu fui na minha caixinha de Natal, que minha mãe borda. Minha mãe fez um tricôzinho, eu acho que ela nem sabe, se ela estiver me ouvindo agora, ela vai saber. Ela fez de tricô umas estrelinhas. E eu coloquei uma dessas estrelinhas que ela fez para mim, né? Coloquei pendurado no retrovisor. Coloquei uma essência de lavanda, porque eu acho que eu precisava ali, que aquele lugar fosse um lugar de tranquilidade. Então, toda vez que eu vou no carro, lavanda, calma, Laine, vai passar, essa ansiedade vai passar. E aí eu olho para aquilo e eu faço assim, nossa, é o meu amuleto da sorte. Ele está ali só para me lembrar de que a coragem está dentro do meu coração. Como não pensar nisso, sabe? Em todos essas ferramentas que eu descobri, para eu me lembrar de que eu posso, sabe? E, de repente, às vezes, a gente só precisa disso. Se lembrar que a gente pode. Porque, olha, eu vou continuar fazendo bobeira. Já coloquei o carro e encostei no meio-fio. E já estacionei errado. Estacionei tão errado que eu deixei metade do carro fora, assim, sabe? Na frente da escola do meu filho. Aí um cara virou para mim e fez assim, você vai deixar o carro assim? Eu olhei para ele e falei, vou. E fui-me embora. Entendeu? Se fosse em outro momento, eu ia me lindrar, eu ia ficar com vergonha e não ia mais. Eu fiz, né? É aquela palavrinha mesmo que a gente pensa, né? E vai, aperta aquele botãozinho e vai, e foi. Entendeu? Então é assim que eu tô me sentindo. Tipo, se eu bater com o carro, ok, o marido até brinca comigo. Tem franquia, tem seguro, a gente paga e vai. Relaxa, nossa, vai. Esse foi um segundo ponto do seu poder
Né? O primeiro foi esse, né, que a gente falou aqui. Você se encheu de confiança e foi tirando as pedrinhas, pedrinha por pedrinha, até deslocar a montanha. O segundo foi esse. Você não se intimidou com as derrotas. Porque a hora que a gente se enche de coragem e fala, eu vou. E aí acontece alguma coisa e fala, ai, não era para ir. Não, era sim. São obstáculos que nos impulsionam, né? Só que não pode, tem que ter essa, você chamou de gatilho, né? Essa premissa interior de eu vou até o fim, eu vou custe o que custar. Nada vai me parar. E aí eu ia perguntar disso, eu tinha até anotado, porque você não se intimidou e alguma coisa devia ter acontecido. Né? A coragem não garante o sucesso. A coragem garante o enfrentamento. Pode vir que eu tô pronta, né? E você estava mesmo pronta, né? A sua estrelinha, o seu amuleto. Quando eu olho hoje para esse processo, eu digo que toda ação que a gente faz tem um ônus e tem um bônus, né? Tipo, ganhei liberdade, ganhei autonomia, eu vou para o supermercado sozinha, coisa que eu não fazia, era sempre junto com o Ivan. E você não tem rede de apoio aqui, não? Não tenho, é somente de Recife. A minha família é de Recife. Tanto a tua como o teu marido. Mas lá em São Paulo eu ainda tinha uma rede de apoio porque eu tinha pessoas que eram mais próximas, né? Então, o padrinho de Pedro é de lá, a gente sempre teve muitos amigos. Só que aqui em Rio Preto eu não tenho essa rede de apoio, assim. Primeiro que eu, por incrível que pareça, sou uma pessoa extremamente tímida. Ninguém acredita, mas eu sou. E aí, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade... Ninguém acredita mesmo. Ninguém acredita. Contadora de história, tímida, fonoaudióloga. né? É porque naquele momento ali é outro momento, né? E aí, o que acontece? A pandemia me atrapalhou muito, porque eu fiquei muito reclusa, mais reclusa ainda. E você dá conta de fazer tudo nas redes sociais, né? Então, você falou, pra que eu vou sair? Eu não tenho essa coisa... É iFood, isso, aí aquilo. Então, o que acontece? A Tudo vida... bem, né? Até o supermercado teve, não? Então, minha vida era muito ali, tipo, tava tudo muito organizado. Mas aí eu comecei a pensar, tipo, caramba, minha criança tá com 9 anos, daqui a pouco vai querer ir para os lugares e aí vai ser a mãe turista, né? Que a mãe né? A gente termina sendo, né? Tipo, eu quero ser essa que eu vou levar e vou buscar, entendeu? Então, vamos começar de agora? E aí eu comecei exatamente por aí. Então, hoje eu vejo que tudo eu faço, né? Até eu brinco com o marido e faço assim, nossa, agora você não quer fazer mais nada, né? Aí ele brinca comigo, ele fez, eu gosto tanto de ver, eu acho tão engraçado. Ele faz assim, eu gosto tanto de ver você, eu boto o óculos de sol, que é o óculos de grau, mas, né, para poder... O meu também. Né? Aí ele faz assim, você fica lá, ó, fica tão bonita com esse óculos de sol. Ele fala da questão do empoderamento, né? Você fica tão poderosa, assim, vai lá. Eu gosto de ver, eu faço, sei, tu tá se aproveitando já de mim, porque agora eu tô o tempo todo pra lá e pra cá, né? Então é assim.